A tragédia em Abaetetuba, a polícia reforçou a segurança na área do bairro São João, onde dezenas de casas foram engolidas pelo rio Maratauíra no último fim de semana. Mesmo diante do sofrimento das famílias, havia quem se aproveitasse para saquear o que restou. A população da cidade ainda está assustada e quem presenciou a tragédia não esquece do que viu. O cenário era desolador. Algumas casas quase dentro d'água, outras totalmente submersas. Esta aqui, verde e branca com grade, se partiu em duas. Metade ficou na água e a outra intacta. Cerca de 80 metros de extensão da rua Siqueira Mendes, no bairro São João, em Abaetetuba, cedeu na manhã do sábado. Não chovia na hora da tragédia e foi tudo muito rápido. Tinha um galpão aí com mercadoria, aí ela escoeu lá pro rio, cedeu a terra debaixo dela, ela desceu. Aí foi dando efeito dominó sobre as outras casas aí, que foi levando. Aí quando chegou aqui nessa parte, essa parte só afundou, como se tivesse um buraco embaixo na rua. Foi uma coisa assustadora de manhã. Por sorte, ninguém morreu ou se feriu. Estas fotos, feitas minutos depois do desabamento, mostram a dimensão da tragédia. Neste vídeo, feito por um morador, é possível ver parte da casa desabando. Seu Docemiro tinha uma casa de 2 andares com um galpão e mercearia. Tudo foi por água abaixo. Ele não estava em casa na hora da tragédia e por pouco a esposa grávida e a filha se salvaram. Conseguiu descer e quando ela bateu o pé dela sobre o chão, a casa desabou. Automaticamente, assim, foi coisas assim, que nem filme. De acordo com o Corpo de Bombeiros, toda essa área aqui era de várzea, mas com o crescimento da cidade, essa parte acabou sendo aterrada com material orgânico, como resto de serragem, lixo e também areia. Além disso, um fenômeno conhecido como vó-soroca, que é quando a maré vem e consome a areia pela parte de baixo, podem ter ajudado no desabamento aqui da área. 7 casas ficaram totalmente destruídas. Outras 5 estão desta maneira, com parte da estrutura dentro d'água ou inclinadas e podem cair a qualquer momento. No momento que a maré baixar, existe a possibilidade delas virem no caso, a desabar. Mesmo assim, havia quem resistisse em sair de casa. Uma lancha da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros tentava convencer os moradores a deixar as residências. Pelo menos 10 outras casas apresentam algum dano, como rachaduras, e as famílias tiveram que ir para outro lugar. A todo momento, pessoas tentando tirar o que podiam passavam em motos e carros. Eles avaliaram a casa e falaram para desocupar, que eles vão avaliar e depois eles dão a resposta se vai poder ficar na casa ou não. A casa de Dona Domingas está em risco e a do pai dela dentro d'água. Tá, metade de trás caiu tudo. A senhora não viu alguma coisa, algum barulho? Não, só a gente viu um barulho, mas foi logo cedo. A gente pensava que não era nada. Teve quem se aproveitasse do momento e de barco pelo rio saqueasse o que restou das casas. Por isso, muitos moradores temiam que isso se repetisse ao deixar as residências. Tem muitas pessoas que não estão ajudando, estão saqueando, de vir ajudar não, estão prejudicando as pessoas que estão sofrendo, que estão desamparadas, e essas pessoas não têm coração. Nós já intensificamos aqui o policiamento, a gente já está com várias viaturas aqui no local, justamente para se evitar os saques, que aconteçam os saques. Muitos objetos foram guardados no centro comunitário que fica no mesmo bairro da tragédia. 67 famílias tiveram que deixar suas casas e foram cadastradas pela Defesa Civil. 8 que não têm família na cidade estão alojadas no ginásio no centro de Abaetetuba. A Secretaria de Assistência, enquanto responsável por essas situações, vai estar articulando a questão de verificar a residência para elas, se for necessário o aluguel social no período em que as famílias precisem de um espaço para ficar. A Secretaria de Saúde está dando todo o suporte de atendimento de saúde, também lá no posto, veio para cá. Então toda a equipe de governo veio para cá. Este vídeo feito por mim mostra o desespero de Marcelo, de 13 anos. Ele não quis gravar entrevista, pois só chorava sem parar. A família é uma das que perdeu tudo e está alojada no ginásio. E a gente volta a falar sobre a erosão em Abaetetuba. A gente vai ao vivo até lá conversar com a repórter Natália Kawage. Natália, boa tarde. Qual a situação no momento por aí? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Continuam parcialmente interditadas 2 ruas que ficam próximo aqui à área onde houve o desastre. São as travessas Santo Antônio e também a São Sebastião. Nós estamos bem perto da onde houve esse desmoronamento no último sábado. A gente consegue ter aqui um pouco da dimensão desse desastre que deixou 13 casas destruídas. Além dessas casas que a gente vê aqui, muita madeira,
objetos que restaram dos moradores, também outros 23 imóveis foram desalojados. Segundo a Defesa Civil, 78 famílias ficaram sem seus imóveis. Dessas 78 famílias, 28 estão abrigadas no ginásio de esportes do município, já que não tem para onde ir. No total, são 106 pessoas desabrigadas e estão recebendo doações, principalmente alimentos e eletrodomésticos. A Defesa Civil, eu conversei com o chefe de operações da Defesa Civil do Estado e existem duas hipóteses para o que aconteceu. Uma delas é a possibilidade de erosão da margem aqui do rio Maratauíra, a outra é de que o aterro aqui da área tenha cedido, tanto com o peso das casas, também como a força da maré. A gente vê uma casa lá ao fundo, que é aquela verde ali, e inclusive também, vou pedir depois para o nosso cinegrafista mostrar, tem um caminhão que ficou também submerso aqui nas águas do rio. Tanto essa casa quanto esse veículo, eles pertencem ao seu Nazareno, que está aqui conosco. Seu Nazareno, boa tarde. O senhor está onde, já que a sua casa ali foi condenada? Não, porque eu tenho outra casa em terra, aí eu me mudei para lá, com o meu pessoal, nós temos lá. Aí larguemos tudo, que eu não peguei nada daqui. As minhas máquinas, tudinho, meu caminhão, o meu trabalho, tudinho, foi embora. Não conseguiu salvar nada, seu Nazareno? Não consegui salvar nada. Nada, minhas máquinas, minha madeira, tudo tá aí. Não salvei nada. Só que eu tenho outra casa, por isso as minhas filhas, que eu tô pra lá com eles. Nem todo mundo teve essa sorte. Não teve essa sorte. Muitos não estão lá pro abrigo da prefeita deu, estão pra lá, mas eu tenho casa pra ir. Eu tô pra lá com meus filhos. Mas o que eu tinha aqui, perdi tudo. Tá tudo aí. Inclusive, o senhor estava aí na casa quando aconteceu o desmoronamento. Trabalhando com meus pessoal, tinha 7 operários aí trabalhando. Como foi para o senhor escapar? Olha, nós corremos de lá, na hora que nós vimos o desabamento, nós corremos para cá, que nós pegamos para cá para terra, e nós viemos pulando e vinha quebrando, e pulando e quebrando. Aí nós chegamos, carcancemos aqui, que quando eu dei, meu galpão caiu para lá com tudo, com caminhão, tudo, minha moto, tá tudo aí. Tudo. Grande prejuízo, né, seu Nazareno? Priscila, você tem uma pergunta também? Natália, o que a gente se pergunta até, né, por ser uma área tão grande, se eles nunca tinham ouvido nada, se não começou por alguma área e não foi dada a devida atenção, se ele nunca tinha percebido absolutamente nada em relação ao que podia ter acontecido. O senhor mora há muito tempo aqui na área, já em algum momento o senhor nunca percebeu ou desconfiou que pudesse acontecer isso? Não, nunca percebi, nunca. Quantos anos o senhor mora aqui? Eu tenho só aqui, né, eu tenho 25 anos. O senhor mesmo construiu a casa? Eu construí, desde o começo, o carro eu fui construir tudo devagar, fui construir trapiche, foi que eu mandei construir, graças a Deus, eu fui comprando devagar minhas máquinas. Minutos antes desse desmoronamento, o que o senhor ouviu, o que o senhor percebeu? Eu vi, com meia hora depois eu vi, ainda fui visar o vizinho lá, que estava quebrando, ele disse, não, segunda-feira a gente vai botar gente para trabalhar, para quebrar lá, mas era o dele, não era o meu. Que quando eu cheguei aqui com o meu pessoal, que eu visei, olha, tá instalando. Aí o meu pessoal vieram junto comigo, tudinho. Tá, aí larguemos tudinho. Obrigada pelas informações. Boa sorte para o senhor, seu Nazareno. Daqui a pouquinho a gente vai estar com o representante da Defesa Civil para falar mais sobre essas hipóteses do que realmente teria causado esse desmoronamento no último fim de semana. A prefeita também vai falar conosco, já que o município decretou hoje estado de emergência aqui em Abaetetuba, e também falar sobre as famílias que estão hoje abrigadas no ginásio de esportes e que também já foi autorizado o aluguel social para essas pessoas. Vamos voltar agora a falar ao vivo com a repórter Natália Kawaj, que está em Abaetetuba e traz informações sobre a erosão que atingiu a cidade. Natália, que providências estão sendo tomadas desde que aconteceu essa tragédia? Priscila, o cenário aqui é bastante preocupante, é triste. A todo momento a gente fica sabendo de histórias de pessoas que perderam tudo ou que tiveram as casas destruídas. O saldo, só relembrando o pessoal de casa, foram 13 casas destruídas, 78 famílias foram afetadas com esse desastre que aconteceu no último sábado, e desde então a Defesa Civil está aqui fazendo o levantamento e também dando apoio à prefeitura do município para saber as causas e também o número de pessoas desabrigadas e que vão precisar de auxílio. Essas pessoas que ficaram desabrigadas, já que no total foram 78 famílias, mas algumas conseguiram se abrigar em casas de parentes, outras tiveram que ir para o ginásio de esportes aqui do município. Desde o fim de semana, muitas delas estão recebendo doações, roupas, alimentos. A mobilização foi muito grande, continua sendo aqui no município para ajudar essas pessoas. E depois desse cenário, desse desastre, o que restou apenas foi o cenário de destruição. Vamos ver na reportagem de Carlos Brito.
A área próxima ao local dos desabamentos continua isolada. Esse vídeo, feito por um cinegrafista amador, mostra o desespero de alguns moradores. Eles correm para a rua ao perceberem que essa casa vai desabar. Em poucos segundos, a residência é engolida pela erosão. Repare que os telhados das duas casas vão desaparecendo e tragadas pelo rio. A maré seca mostrou o que restou de tanta destruição. Os estragos deixados pela erosão foram muitos. Esse caminhão estava estacionado quando foi para o fundo. A casa de Dona Graça desabou e o pouco que ela conseguiu recuperar colocou nesse barco. De valor está todo aí no fundo, né? E agora, Dona Graça? Agora eu tô previdência de Deus, né? O que pode fazer comigo? Não tem para onde a gente ir. Meus filhos estão para ali, para a terra, com meu pai. Só percorrendo, né? Que Deus nos ajude, porque nós arrumamos uma casa para a gente viver. A altura da água aqui nesse local, quando a maré enche, chega mais ou menos até ali. A estrutura de boa parte das casas é bem precária. Essa viga de sustentação, por exemplo, já está bastante danificada. E segundo o Corpo de Bombeiros, o risco de desabamento por aqui é grande. Da casa do seu Manuel, só restou essa placa com o número do local onde ele morava. Não consigo, assim, explicar como, né? Ver tudo destruído. Uma coisa tantos anos construindo, pode destruir dentro de um segundo. Técnicos da Defesa Civil e dos Bombeiros vistoriaram várias casas das ruas próximas. Muitas estavam com a estrutura comprometida e, por isso, os moradores tiveram que ser retirados. No ginásio municipal cedido para abrigar as famílias atingidas pela erosão, a movimentação era grande. Dona Ismaelita perdeu a casa. Eu fico pensando num pedacinho de chão que eu tinha, agora não tenho mais. Aí eu só tenho que confiar em Deus e com que eu arrume um pedaço de chão para mim viver, até onde Deus quiser. Porque eu perdi tudo, não tenho nada se não ser primeiramente a minha vida, que eu agradeço a Deus. Aqui nesse ginásio municipal, dezenas de pessoas se mobilizaram para tentar ajudar as pessoas que perderam tudo na beira do rio. São vários voluntários que se organizam para arrecadar as doações que chegam por aqui a toda hora. Se quiser ajudar, é importante ajudar, trazer as doações que estão precisando, ajudar como puder, com um quilo de alimento, com roupa, qualquer coisa que eles puderem ajudar. No local também estão sendo feitos cadastramentos para o Cheque Moradia. Nós estamos aqui com duas frentes de trabalho. O programa Cheque Moradia, que coloca à disposição recursos financeiros para a construção de novas unidades habitacionais, e uma equipe de assistência técnica, uma equipe de engenheiros que nós vamos colocar à disposição da Prefeitura. Nessa igreja, as equipes de segurança orientaram as famílias atingidas sobre os riscos de novos desabamentos. Esta líder comunitária afirma que cerca de 5.000 pessoas vivem no bairro São João. Boa parte mora à beira do rio Maratauíra. Agora, emergencial está tendo. E depois? Como é que vai ficar a situação dessas famílias? O que vai ser preparado nesse cais para que não aconteça de novo? Porque a frente todinha não tem estrutura. O que vai ser feito? É essa a resposta que nós queremos. O medo e a incerteza de quem mora por aqui aumentaram com o risco de novos desmoronamentos. Nem que ele faça um trabalho bem feito aqui, mas eu não tenho coragem mais de morar aqui. Priscila, muito se fala sobre o que pode realmente ter causado esse desmoronamento. Se fala muito numa erosão da margem aqui do rio, mas existe uma outra hipótese da Defesa Civil. Estou aqui com o chefe de operações da Defesa Civil do Estado, capitão William Silva. Qual é essa outra hipótese, além da possível erosão aqui da margem? Quando que a gente vai ficar sabendo o que realmente aconteceu? Bem, hoje a gente estava com uma técnica aqui, uma geóloga do CPRM, a gente conversando sobre as causas do desastre. Nós também levantamos a outra hipótese, né, que poderia ter ocorrido aqui, que foi justamente em função, talvez, de ter cedido aqui o solo, em função da variedade do aterro que existe no local. E como é uma variedade muito grande, esses materiais vão apresentar resistências diferentes. Que tipo de material? Bem, a gente identificou aqui que tem caroço de açaí, madeira, tem argila também. Então, como são materiais bastante distintos, vão apresentar resistências diferentes. E a carga que tinha na área era muito grande. Você percebe que tinha resistência já de alvenaria construída aqui. Então, é uma outra hipótese que está se levantando. A gente vai estudar ela com calma para poder dar um diagnóstico preciso da situação.
Obrigada pelas informações. E hoje também foi decretado estado de emergência aqui no município. Nós estamos com a prefeita de Abaetetuba, Francinete Carvalho. Prefeito, o que muda agora, né, com esse estado de emergência decretado? Boa tarde. Boa tarde. O estado de emergência, na verdade, é para que o município possa tomar algumas atitudes sem necessariamente passar por um processo burocrático. Por exemplo, a compra de cestas básicas para atender as famílias, medidas de reconstrução do bairro, enfim. Mas, independente disso, o município fez o que é mais importante, que é o acolhimento às famílias, o abrigamento e tranquilizar a população de que isso não vai passar, no sentido de que a prefeitura estará juntas até recolocá-las à sua vida normal, a garantir que elas sejam inseridas nos programas de habitação do município, que são vários, programas do governo federal, do governo estadual e municipal, para que as pessoas tenham de volta o seu lar, que talvez não seja no próprio bairro. A gente acredita que muitos vão ter que ser retirados daqui. É um bairro que foi construído ao longo dos anos, muitos anos, pessoas moravam aqui há 20, 30 anos, e isso já é dolorido a retirada. Mas nesse momento elas estão sendo orientadas com psicólogos, assistentes sociais, uma equipe inclusive para prepará-las para essa situação. Obrigada, prefeita, pelas informações. E logo mais, Priscila, a gente vai ficar sabendo sobre o aluguel social que foi autorizado ontem para essas famílias. A previsão é que até sexta-feira as 28 famílias que permanecem no ginásio de esportes sejam direcionadas para outras casas que serão alugadas, e a prefeitura que vai liberar esse dinheiro a partir do aluguel social. Priscila. Obrigada, Natália. Nós temos, inclusive, a imagem de como era a rua Siqueira Mendes, justamente essa, no bairro São João, em Abaetetuba, antes dessa tragédia toda. A rua cruza boa parte da cidade e o trecho onde ocorreu a erosão fica bem próximo ao rio. É uma rua que, além de casas, tem muitos comércios e estâncias. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre o que ocorreu em Abaetetuba.